Está faltando em você. Em Marcos, no capítulo de número 10, versículo de número 21, nós estaremos lendo esse texto para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Você que tem a sua Bíblia e queira acompanhar a leitura, enquanto você faz uma leitura silenciosa, a gente vai fazendo aqui uma leitura audível. Quantos encontrarem, por isso podem dizer amém? Diz assim o texto: e Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Louvado seja Deus. Pode tomar assento, adorando e bendizendo o nome do Senhor. O que está faltando em você é a pergunta que reflete o versículo de número 21 de Marcos, no capítulo 10. Nós encontramos o Senhor Jesus sendo visitado por um homem, um jovem, e de muitas qualidades. Esse jovem era um jovem religioso, era um jovem rico, um jovem que tinha uma boa interlocução. Esse jovem se aproxima de Jesus com uma frase muito importante. Ele diz assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele faz essa pergunta, e essa pergunta que ele faz é uma das maiores perguntas do universo, não é? É uma pergunta de maior relevância. Todas as pessoas que estão vivas, elas querem eternidade. Elas querem viver eternamente. Todas as pessoas que estão vivas não querem, principalmente, morrer a segunda morte. E esse rapaz faz essa pergunta altamente relevante, essa pergunta importantíssima para Jesus. E Jesus olhou para ele, e a Bíblia diz que Jesus não sentiu tristeza, a Bíblia diz que Jesus não sentiu desprezo, que Jesus não sentiu ódio, raiva, que esses sentimentos não pairavam no coração de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus sentiu um sentimento afetivo. Jesus o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Louvado seja Deus. E disse para ele: olha, você conhece os mandamentos? E ele disse: sim, eu os tenho guardado desde a minha meninice. Eu tenho guardado os mandamentos. E Jesus cita alguns detalhes dos mandamentos e ele corrobora. Então Jesus, olhando para ele, disse: olha, falta-te uma coisa. E aquele mancebo, na expectativa, porque era rico, Jesus olhou que dentro do coração dele havia um apego exagerado à propriedade, havia um apego exacerbado ao dinheiro, aos bens. E Jesus então diz: olha, esse rapaz tem uma coisa ruim dentro dele, ele tem avareza, porque os olhos de Jesus nos veem como se nós fôssemos transparentes. Jesus não olha como eu olho para você e como você olha para mim. Jesus olha você vendo e lendo o seu pensamento, o seu coração, a sua alma. Jesus olha o que mais oculto está em você. Ele conhece, ele olha e vê. Jesus então vê que dentro daquele coração juvenil existia a avareza. E Jesus então disse: olha, faz uma coisa, falta-te uma coisa, então faz o que eu vou te dizer. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres. E aí Jesus compensa automaticamente essa vida e diz assim: e tu terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, porque eu estou indo para o céu para te dar o tesouro que lá está. Aquele rapaz olha para Jesus
entristece-se porque tinha muita riqueza e vai embora. Baseado no versículo 21 desse texto, no capítulo 10 de Marcos, é que eu quero trazer a reflexão do que está faltando na sua vida, prezado ouvinte da palavra de Deus, que está aí na sua casa, ao alcance dessa aparelhagem de som. Você que está aí na rua, em pé. Você que está na sua kitnet, dentro do seu carro. Você que está até por live, acompanhando aí o culto, porque tem um parente evangélico, crente, está assistindo e você também está acompanhando. Eu quero trazer a reflexão desse texto para dentro das nossas vidas e perguntar o que está faltando em você. Jesus disse para aquele moço: falta-te uma coisa. A geração atual eu poderia enumerar que ela é carente. A geração atual eu poderia dizer que tem uma ausência, e essa falta primária é a falta de amor. Nós estamos vivendo uma época em que esta geração canta o amor, escreve sobre o amor, fala de amor, mas não vive, não tem amor no coração. E a ausência desse amor faz com que as pessoas se agridam por poucas coisas. Quantos acidentes de trânsito têm terminado em morte, porque alguém, às vezes, descuidadamente fechou a outra pessoa, e alguém já desce com uma faca, com um revólver, e em 3 minutos nós temos um homicídio. A pessoa não sabe nem quem matou, e quem morreu nem sabe quem também tirou a sua vida. Nós estamos vendo a ausência de amor nas negociações, nos casamentos, nos enlaces familiares. E nós encontramos nos enlaces familiares que não deveria faltar amor. Uma das maiores agressões a esse sentimento chamado amor. Recentemente, aí talvez há uns 7, 8 anos, quem aqui não se lembra daquele casal de pais que apanharam a sua filha, e para se livrar dela e que ela não tivesse influência no casamento deles, jogaram do 6º andar aquela criança, simulando um acidente. A polícia investiga e descobre que foram os próprios pais que atiraram. A Bíblia diz assim: olha, pode alguém ou a mãe abandonar o filho a quem ama? E aí Deus acrescenta e diz: ainda que a mãe esqueça-se do filho que gerou, eu não me esquecerei de ti. Comparando o amor de mãe ao amor de Deus, ao amor divino. Mas aquele casal ausente de amor, vacante desse sentimento, atira a própria filha ali de cima do 6º andar. Quem não se lembra de Susana Richthofen, né? Richthofen, um nome assim, que planejou com os irmãos Cravinhos, que era o namorado dela, a morte dos próprios pais, que estavam dormindo, e eles foram lá e tiraram a vida dos pais. Jesus olha e diz: falta-te uma coisa. Para esta geração eu poderia pontuar que é uma geração carente, uma geração faltante, uma geração que não tem em sua plenitude a máxima do amor. Mas nós encontramos, louvado seja Deus, a palavra de Deus apontando e mostrando, louvado seja Deus, que Deus tem esse antídoto.
A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Deus não amou qualquer um só, não. Ele amou o mundo. E a humanidade está carente de amor, e a fonte de amor é Deus. Deus é a fonte de amor. Não o amor eros, não o amor sexual, o amor, louvado seja Deus, carnal, não. Porque a humanidade pratica intra e fora de muros. Não é esse amor. O amor que a Bíblia está falando, que é o afeto e o sentimento, que a Bíblia chama de tão forte, que ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera, que o amor, louvado seja Deus, é arrebatador. Este sentimento, Deus, ele tem um caldeirão, Deus, ele tem um balde, Deus, ele tem uma imensidão desse amor, porque ele está dizendo, Deus amou o mundo, e não amou, louvado seja Deus, uma nação, simplesmente, não amou uma cidade, simplesmente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, e amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós poderíamos também dizer que naquela observação de Jesus ao jovem rico, falta-te uma coisa, nós podemos enumerar também a segunda coisa, que eu acho que este mundo está carente. Há uma falta latente de paz. As pessoas têm falta de paz. Tranquilamente, você constrói uma casa e você faz muros altos, porque você não se sente seguro o suficiente. Você está dentro do seu carro, mas você teme que alguém de assalto tome o seu veículo. Você vai para casa, vai para o trabalho, mas sobressaltado se alguma coisa violenta não vai acontecer, como está acontecendo na França, como está acontecendo no Canadá, como aconteceu com aquela brasileira que estava ali na França e recebeu um ataque violento e agora está morta. O mundo está órfão de paz. O mundo está carente de paz. A ONU, no ano de 1945, a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu um tratado para que as nações pudessem viver em paz, as nações pudessem viver sem conflitos, mas não resolveu. As nações continuam animosamente se preparando para a guerra, aquelas que não estão guerreando. Nós sabemos que a falta de paz, ela tem uma origem, é também a falta divina, a falta de Deus dentro do coração. Sem Deus dentro de casa, sem Deus na sua empresa, sem Deus na sua família, sem Deus nos seus negócios, a vida é uma vida de guerra, uma vida de aflição, de perturbação. E é tanta perturbação que as pessoas nunca tomaram tanto remédio antidepressivo quanto estão tomando agora. Neste momento da pandemia, os psiquiatras, os psicólogos estão com os consultórios abarrotados, fazendo fila, porque as pessoas estão em angústia, em aflição, em desespero. E isso é falta de paz. E esta falta de paz tem origem primária no pecado. O pecado rouba a tranquilidade. O pecado rouba a harmonia. Ele rouba a serenidade. E a Bíblia nos fala, o patriarca Jó, no capítulo 22 e versículo 21, reconcilia-te, pois, com Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
Você que está escutando a palavra de Deus esta noite, reconcilia-te com Ele e tem paz. Reconcilia-te com Deus. Jesus, Ele disse: olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como a ONU dá. Eu não dou como as pessoas fingem ter. Eu dou a minha paz, a paz que o mundo não tem para dar. Deixo-vos a minha paz e a minha paz eu vos dou. Mas por que Jesus está dizendo isso? Porque Isaías, escrevendo na profecia messiânica, ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E aí ele pincela e diz: Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja Deus. Se você está sem paz, Jesus é o príncipe da paz. Se você quer paz, Jesus disse: eu deixo-vos a paz. Eu quero te dar paz e a minha paz eu vos dou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só Ele pode fazer você dormir com segurança. O salmista disse: em paz eu me deitarei e em paz eu dormirei, porque só tu, ó Deus, me faz habitar com segurança. A paz que a humanidade quer, a paz que a humanidade tem carência, a paz que falta aos homens, Jesus pode conceder a você, pode conceder à sua vida. E você vai poder ter tranquilidade. Estamos aí diante da pandemia, e o pastor Robson disse já essa noite: ninguém quer morrer. Mas por que as pessoas não querem morrer? Porque a morte é um sentimento ruim. A morte não traz satisfação a ninguém, não traz alegria a ninguém. A morte veio para azedar o leite. A morte veio como consequência do pecado mesmo. Mas é possível ter paz em meio à tempestade. É possível ter tranquilidade em meio a toda a notícia de morte. Mais de 158 mil brasileiros perderam já a vida. É possível que você, no meio da grande turbulência que está acontecendo, você tenha paz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: reconcilia-te com Deus e tem paz, e te sobrevirá o bem. Nós estamos aqui abrigados no esconderijo do Altíssimo. E aí nós não temos medo da morte, não. A morte não é um pavor para nós. Ela é uma consequência, mas ela não é um pavor, ela não é um desespero. Sabe por quê? Porque o Pai da eternidade está conosco. Nós temos vida eterna. Esta vida que este rapaz chegou e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ela já está com cada um daqueles que aqui aceitaram a Jesus. Com cada um daqueles que aceitaram a Jesus aí na sua casa, onde você assiste a live. Cada um que aceitou a Jesus, recebeu a Jesus aí no seu carro, já tem essa vida eterna. Então a gente não anda em pânico. Nós tomamos todas as cautelas. Principalmente eu que sou profissional de saúde. Tomo todos os cuidados com você, com a sua saúde, com a sua vida, com seus negócios. Eu tenho a maior preocupação que você esteja bem, esteja saudável. É nosso dever. Mas a paz, para o antídoto contra a morte, contra a doença, está em Jesus. E nesta palavra que nós estamos escutando esta noite, nesta palavra que nós estamos recebendo esta noite, ela nos dá, louvado seja Deus, certeza de paz. Porque aqui existem os que estão justificados pela fé. E Paulo escrevendo, ele diz: justificados pela fé temos paz com Deus. Nós fomos alcançados por Jesus e Ele justificou-nos por seu sangue no Calvário. Ele deu a sua morte vicária, como ontem, louvado seja Deus, a irmã Angélica pregou aqui. E parabenizo pela mensagem ontem trazida pela irmã Angélica. E no texto que pregava,
ela reportou e disse: morte vicária. Por quê? Porque foi por você que Jesus morreu para te dar paz. E por isso ele me justificou com a própria morte dele, justificou a você. E a Bíblia diz: tendo, pois, sido justificados, temos paz com Deus. Aleluias. É por isso que nós estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo e as coisas estão abarrotadas de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus. Mas estes micro-organismos, para encostar em você, tem que chegar e perguntar para Jesus: eu posso encostar? Se não receber autorização para encostar, não encosta. Sabe por quê? Porque a Bíblia já diz que 1000 vai cair a teu lado e 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Você só é atingido se Deus permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que o mundo se encontra órfão: falta a verdadeira esperança na vida dos homens. Paulo, escrevendo, ele diz que nós vivíamos sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O mundo está desesperançado. Paulo separa 2 tipos de pessoas que estavam habitando na época que São Paulo viveu: aqueles que tinham esperança e aqueles que estavam desesperançados. A esperança, ela é a reprodução da fé. Quem tem esperança tem fé. E Paulo diz que nós vivíamos sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus neste mundo. É o que acontece com as pessoas. Por que elas estão turbadas? Por que os governos estão abalados? Por que as pessoas estão com medo? Porque não tem uma esperança eterna, não tem algo após essa vida. E por não saber para onde vão, ou recear para onde estão indo, elas se desesperam, elas estão desesperançadas. Mas nós, crendo na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus, nós entramos pela confissão da nossa esperança, que sem vacilar, porque fiel é o que nos prometeu. Em Hebreus 10, 23, nós encontramos essa expressão. E aí nós voltamos àquele rapaz. Nós sabemos que a geração que estamos vivendo com ela não tem amor, falta paz, falta esperança, falta santidade, falta perdão, falta fé, falta tolerância, falta compreensão, falta a graça de Deus. E por faltar estas coisas, as pessoas estão vivendo atropeladamente. Mas Jesus olha para aquele rapaz e diz logo de cara para ele, diz: faz do jeito que eu estou falando, vende o que você tem, distribui para os pobres, e eu vou fazer uma coisa aqui, já tratar com você, e você terá um tesouro no céu. Jesus prometeu a compensação imediata. Jesus não disse: olha, e talvez eu te recompense. Não, Jesus disse: terás um tesouro no céu. E como aquele rapaz estava apegado àquilo que é vulnerável, àquilo que é passageiro, ele entristeceu-se e virou de costa. Mas Jesus faz 2 promessas para ele ali. Diz para ele que vai dar o tesouro no céu, e manda que ele siga-o. E diz: você vem e segue-me. Por quê? Porque Jesus mora no céu, aonde a glória, a riqueza e o poder está. E Jesus disse: eu vou te dar um tesouro aonde eu moro. Vem e caminha comigo. Vem e segue-me.
Você que está ao alcance desta aparelhagem de som, o que está de fato faltando na sua vida? De que você está carente? Você às vezes está vivendo uma vida de bebedeira, uma vida de embriaguez, de uso de droga, para tentar passar a angústia que você sente. Você às vezes já experimentou o adultério, a prostituição, mas também não conseguiu suprir a sua vida. Você sai para as noitadas, para as danças, para as brigas, para as baladas, mas também não sente que isso preencheu. Está te faltando alguma coisa. E uma certa vez eu ouvi um pensamento dizendo que a ausência do coração do homem, a falta do coração do homem é justamente do tamanho da quantidade que Deus é para ele. Se você recebe a Deus, Deus é a peça do quebra-cabeça que vai completar perfeitamente a sua vida. Às vezes você diz, mas eu sou religioso. Aquele rapaz também era religioso, mas ainda era avarento, estava apegado aos bens materiais. Não que a gente não deva cuidar dos bens materiais, não que você não deva trabalhar, que não deva produzir, que não deva ganhar para o seu sustento. Não, isso é altamente estimulado por Deus. Mas o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. E aquele rapaz tinha esse apego. Mas quantas pessoas estão apegadas ao sexo? Quantas pessoas estão apegadas aos vícios? Quantas pessoas estão apegadas à dança, ao crime? Quantas pessoas estão apegadas à mentira, mentem por prazer, enganam por prazer? Quantas pessoas estão vivendo um mundinho de depressão, de tristeza? E Deus está falando com você esta noite. Deus está dizendo, falta-te uma coisa. E falta muitas das vezes é você abrir a porta do coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Todas as pessoas precisam receber a Jesus, porque a Bíblia diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você não tem que principalmente ser religioso, não. A religião é uma consequência da filiação. Para você ser herdeiro de Deus, você não precisa ser bonito, rico ou poderoso, não. Essas coisas às vezes até acontecem por causa da presença de Deus. Mas você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aonde você estiver, você precisa. Se você já recebeu, permaneça. Se não recebeu, falta esta peça fundamental. E aí ele vai organizar o casamento que não está bem. Ele vai organizar a família que está com filhos envolvidos com drogas. Ele vai organizar esta vida que você tem de medo da morte, medo da pandemia, medo de um assalto, medo de tudo que você vive. Uns têm medo da sexta-feira 13, outros têm medo do gato preto, outros têm medo de macumba, outros têm medo de olho gordo, outros têm medo de inveja. Outros têm medo, louvado seja Deus, do curiango cantar na cumieira da casa. Muitas pessoas estão vivendo desta forma. Mas eu quero dizer para você que aquele que é príncipe da paz, Pai da eternidade, está esta noite dizendo aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração, na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. É uma condição de liberdade. Você tem a liberdade. É você que decide. Mas se você não decidir bem, se você não decidir positivamente, a consequência é para todo sempre.
Por isso que Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa.